vocês estão? Contem aí, quem tá aí com a gente. Coloque aí nos comentários seu nome, de onde você está nos assistindo essa noite. Margarina, tá me ouvindo bem? Você tá me vendo? Eu não tô te vendo, não. Ué. Eu fui tentar entrar aqui no YouTube e não consegui, você acredita? Não aparece. O ela evolui, não. Tá bem baixinho, agora parece que ficou mais baixo ainda. Eu acho que eu vou ter que segurar o meu telefone. Melhorou? Não? Não melhorou? Melhorou um pouquinho. Gente, mas tá no alto aqui, no máximo, o volume. Vamos tentar, né? Tô pertinho do telefone. Alguém já entrou aí, Janaína? Vamos começar? Aqui no YouTube, quem tá aqui com a gente no YouTube? Aparece aqui que tem uma pessoa, mas eu tô achando que eles estão contando você. Ah, tá. Se tiver alguém aí com a gente no YouTube, deixa um joinha para nós. Margarina, a gente continua aqui ou espera mais um pouco? Porque não tem ninguém ainda. A gente continua. Vamos fazer a nossa live. Depois a gente deixa o like, o pessoal vai lá e assiste, né? Aí vai ter que cortar essa parte. Você consegue? Você quer cancelar e a gente recomeça? Não, eu consigo editar. Você é muito chique, você sabe muita coisa. Eu não conseguiria, ia ficar com tudo. Então, vamos embora. Bora, bora, gente, porque hoje vai ferver. Hoje está quente. A O quem? tema de hoje está quentíssimo. Você que está aqui com a gente, você que vai ver essa live depois, deixa nos comentários aqui para a gente, né? O que aconteceu, de que mudança que aconteceu na sua vida, porque hoje nós estamos aqui para promover uma mudança. É isso mesmo, gente. É assim, o tema hoje é daqueles. Eu nem sei, eu nem sei por onde começar de tão quente que esse tema é. Então, vamos perguntar, né? Vamos fazer aquela perguntinha, né, Margarina? Olha, eu até sugiro, antes da gente começar para valer, que você pegue papel e caneta, porque tem exercício e seria não, é importante que seja escrito. Faça perguntas, Janaína, vamos ver. Então, mulheres maravilhosas, lindas, eu quero te perguntar o seguinte:
Você sabia que a vida que você sonha já é sua? A vida que você sonha já é sua. E aí, mas como assim? Será que você está pronta para receber essa notícia, assim? Essa notícia bombástica, a vida que você sonha já é sua. Você está pronta para receber? Você está se permitindo receber? Ou melhor, vamos mudar um pouquinho essa pergunta, né, Orgarina? O que você não está se permitindo receber? Como é que é isso? O que você sente quando a gente faz essa pergunta? Pode colocar aí nos comentários. Como você se sente? Como assim me permitindo? Eu permito. Quem não permite são as outras pessoas. Será? Quem não permite é o mundo. Será? Hoje nós vamos descobrir. Não é, Orgarina? Sim, todos nós temos aqui, né, nossos mecanismos, né, como eu venho falando anteriormente, os nossos mecanismos de defesa, inclusive os nossos mecanismos que nos sabotam para que a gente não se sinta merecedor. É muito mais fácil se sentir merecedor do que dar permissão para vivermos a vida que a gente quer, né? Até inclusive, eu não sei, eu não me lembro, né, Janaína? Você provavelmente vai fazer pergunta para eles, né? Pedir para que elas coloquem, anotem, né? Qual é a vida dos sonhos? Qual é a vida que essas pessoas, que essas mulheres que estão aqui com a gente querem ter? Porque a nossa permissão, olha, para vocês verem que não é merecimento. A nossa permissão é tão baixa, que a grande maioria de nós não sabe descrever nos detalhes qual é a vida dos nossos sonhos. Isso é falta de permissão. A gente não se dá permissão nem para fazer o desenho da nossa vida ideal. Você imagina, se a gente não se dá permissão, como é que a gente vai viver essa vida? Porque é o que a Janaína falou. Essa vida, ela já é nossa, mas por falta de permissão, a gente não vive ela. Isso, e isso é tão profundo, isso mexe tanto com a gente, né? Mexe tanto com o nosso íntimo, nosso mundo íntimo, porque já pensou? É muito comum, né, que a gente coloque sempre a responsabilidade no outro, lá fora, no mundo, enfim. Mas a gente não percebe que depende única e exclusivamente de nós. Então, o que é que eu não estou me permitindo viver e que eu gostaria, né, de estar vivendo hoje, uma vida diferente, e essa permissão ela é de dentro para fora. Ela não está no externo. Então, olha só que profundo o que nós vamos descobrir, né? E a nossa reflexão dessa noite. Mas vamos começando aqui, aquecendo, né? Para a gente fazer um exercício daqui a pouquinho. Você já se pegou sonhando com uma vida mais leve, sonhando com uma vida mais tranquila, enfim, sonhando com ter a sua liberdade de verdade, ter a liberdade de se expressar, liberdade de tempo para você, tempo de qualidade para você mesma, tempo de qualidade com a sua família, você se vendo por inteiro, né? Por inteira. Isso também é um sonho. Só que, veja bem, ninguém ensina para a gente que a gente pode se permitir tudo isso.
Ninguém ensina para a gente que a vida não tem que ser somente sacrifício ou simplesmente se doar o tempo todo e não receber nada em troca. Porque o que a gente está acostumado é isso, né? A gente se doa o tempo inteiro, a gente se esforça, cansa e não se permite o tempo de repor essas energias, de repor essa energia e de repor também o nosso lado emocional, né? De se cuidar. Então a gente está simplesmente voltando lá no nosso tema inicial, né? Sobrevivendo, acumulando pesos desnecessários, porque a gente não se permite descansar, a gente não se permite ter uma vida mais leve, a gente não se permite não estar no controle o tempo todo, porque isso é o que ficou internalizado, isso foi o que ensinaram para a gente, né? Tem que ter o controle. Prosperidade não é para mim, descanso não é para mim, o prazer não é para mim. Então, isso foi o que nós internalizamos a vida inteira. Só que esse tempo todo, no fundo, o que a gente mais queria era se permitir, né? Quebrar com esses padrões e se permitir algumas vivências que são, na verdade, mais do que naturais para nós, que deveriam ser, né? Mais do que naturais para nós. Então, por exemplo, a gente tem, né, aquela ideia que foi plantada, que foi cultivada, que foi cultuada, né? É uma cultura de que a gente para ter alguma coisa, para prosperar, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa sacrificar muito, sacrificar o nosso tempo, sacrificar a nosso lazer. E a gente vai entendendo, né, que não é por aí, não precisa ser necessariamente assim. Já ouviram quando a gente chega, né, as pessoas chegam na fase mais da velhice mesmo, né? E aí vem sempre aquela questão: nossa, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter passeado mais com a minha família, eu poderia ter feito mais coisas que me deixasse feliz, que me deixasse com a alma leve. Eu poderia ter feito coisas que realmente fizessem sentido para mim, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu não me permiti, muitas vezes, né? E é sobre isso que a gente está falando hoje. É sobre essa permissão. Nós fomos ensinados que para a gente ter alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Não é assim que a gente fala? Eu estou correndo atrás do dinheiro, estou correndo atrás da estabilidade, estou correndo atrás de construir um futuro. Mas a gente está correndo atrás de alguma coisa que vai ficando cada vez mais distante, mais inalcançável para nós. Porque não é o correr atrás, é você trabalhar, mas ao mesmo tempo você viver, se permitir uma vida mais leve, uma vida mais
mas com sentido. Acho que a palavra que a gente busca aqui é isso, sentido. O que você faz que dá sentido à sua vida, não é? Trabalhar é muito importante, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, para a gente subsistir, né? Para a gente prover as nossas necessidades, a gente precisa sim, mas precisamos ser escravos? O que isso está o que isso está me favorecendo? Né? O que eu sinto? Que sentido isso está fazendo? Né, Margarina? Sim. Essa clareza, né, Janaína, sobre como a gente vive, por que a gente vive, o que a gente busca, ela é importante, né? Igual você falou aí sobre as coisas que a gente corre atrás, né? E que ficam cada vez mais distantes. Por que será que fica mais distante, né? Justamente o correr atrás, gente, não é assim. Isso não exclui o nosso compromisso, né? O nosso comprometimento com as realizações que a gente está almejando, né? Como a Janaína falou. Eu vejo muito hoje, né? A gente fala muito, a gente às vezes foca muito nessa construção de uma vida confortável materialmente. Mas tem pessoas que, inclusive, buscam, né, construir um relacionamento. Ou pelo menos falam, né, que querem construir um relacionamento. Mas essas pessoas, elas não se dão permissão para ter um relacionamento saudável. Porque quando elas conseguem nessa construção, primeiro porque construir não é simples, né? Aqui nessa realidade não é simples. E aí, quando a pessoa não tem permissão, fica mais complexo ainda. Porque como ela não tem permissão, para começar, ela já atrai ali um companheiro ou uma companheira que é dissoante, né? Ou que também está adoecido. E aí começam as dificuldades. E aí, para construir, todo mundo, né? Nós estamos tão acostumados, a gente vai lá no mercado e compra o leite na caixinha, né? Tem gente da cidade grande que nem sabe que o leite vem da vaca, vem da caixinha. Então, assim, não sabe que tem que, como diz o Cortella, a Cortella mesmo. Ele fala, tem uma historinha dele que ele fala que leite não dá vaca, ou que a vaca não dá leite, que é justamente isso, que tem que ir lá ordenhar a vaca, tirar o leite e tal, né? Então tem gente que não quer construir, e nesse não querer construir, a pessoa não se permite viver muitas coisas, porque tudo é construção e permissão, né? Sem permissão, a gente não constrói nada, a gente não constrói um relacionamento, a gente não constrói uma vida financeira que nos traga liberdade, né? A gente não constrói um trabalho que nos alegra, que nos dê Que faz sentido, sentido, né? né? Então, assim, tudo a gente precisa de permissão e construção. Então, a gente não faz sem isso. Então, assim, quem é que está realmente disposto? Se a pessoa não tem nem clareza do que ela quer, né? E você colocou essa questão aí da permissão, nos leva também para um raciocínio que é muito interessante, né? Porque a gente se permite, às vezes, que o outro, essa questão, quando a gente leva para a emoção, né? Tem a neurocientista, né? A Elaine Ourives, ela criou esse termo emocentização. Quando você leva para o sentimento, a gente percebe que às vezes a gente permite que as pessoas façam muitas coisas com a gente, né? Que são negativas, que são ruins mesmo, por permissão nossa, né? Então, o que nós estamos nos permitindo que
de certa forma, nos machuca, né? E aí a gente vai permitindo que isso aconteça e que esse ciclo se repita, como a Orgarina está falando aí da questão do relacionamento. E o que eu não estou me permitindo que eu deveria me permitir, né? Que é esse olhar para aquilo que eu desejo para a minha vida, aquilo que é o meu sonho, aquilo que que faz sentido na minha existência. Então, é interessante que tem esses dois polos, né? Essas duas vertentes aí para a gente analisar, para a gente refletir, né? Até pegando um gancho aí no que você está falando, por que, né, que a gente não se permite aquilo que vai nos elevar, que vai nos melhorar, que vai realmente nos fazer feliz, que vai nos transformar, e a gente permite aquilo que traz dor, né? Ou seja, um relacionamento disfuncional, um trabalho que te adoece, né? Que te burnouta, apesar que burnout não é necessariamente relacionado a um trabalho ruim, né? É excesso também, e autocobrança faz a gente burnoutar. Que mais? Uma vida financeira descontrolada, né? Então, por que você não permite organizar-se financeiramente, já que você permite que o caos financeiro chegue na sua vida? Olha as dualidades, né? Uhum. A gente tem as nossas dependências emocionais, né? O que é aquela história? Quando eu não tenho permissão para viver um relacionamento bacana e me chega relacionamentos que me machucam ou onde eu tenho, eu passo por algum tipo de abuso, né? Que seja, pode não ser físico, mas às vezes emocional. Por que eu dou permissão para esse abuso? Porque tem alguma coisa em mim, emocionalmente, que eu não estou me curando, ou que eu nem tenho consciência de que eu preciso me curar, né? Isso que a Janaína falou sobre levar muito para as emoções adoecidas, né? Porque a gente não tem como controlar exatamente o que a gente sente, mas a partir de uma maior consciência, a gente consegue mudar, sabe? É como se a gente pegasse e virasse uma chavinha. A partir do momento que eu tomo consciência daquela emoção, né? Por exemplo, a gente nem deve, gente, deixar de sentir, né? Ah, eu senti raiva, ótimo. Agora racionaliza, pensa, por que eu senti raiva? O que está por trás da raiva, né? Porque a questão, ninguém vai deixar de sentir as emoções, mas a gente precisa descobrir por que a gente está sentindo, é o autoconhecimento, né? Tudo aqui a chavinha vai virando, levando a gente para o autoconhecimento. Porque quem tem autoconhecimento consegue ter permissão. Por isso que é importantíssimo, né? Essa jornada de autoconhecimento que a gente tanto fala é justamente para que a gente possa ter essa clareza e identificar, porque as emoções, né? A gente, elas são reais, né? E elas estão mesmo presentes ali, elas são válidas, mas o que fazer com essas emoções? Né? O que fazer disso? Como conduzir? Como administrar? Então, é tudo uma questão de ajuste, né? De autoconhecimento, de clareza daquilo que eu estou sentindo, daquilo que é ruim e daquilo que é bom, né? Daquilo que eu sinto que me preenche e me alimenta e aquilo que está me corroendo por dentro. E o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou administrar? Como é que eu viro essa chavinha, né? Então, agora, para a gente fazer mais, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão, a Orgarina sugeriu, né, que vocês pegassem uma folha, um caderno, para que a gente possa fazer um exercício, um primeiro exercício aqui da nossa noite. E dentro dessa reflexão, eu vou pedir que vocês anotem aí no papel, no caderno de vocês, na agenda,
De preferência, algo que fique permanente para que você possa consultar depois, você possa fazer o exercício novamente daqui 1 mês, 2 meses, ver o que mudou para você, que isso é muito interessante, né? A gente vai mudando, a gente vai transformando durante a nossa jornada, né? Então, a primeira pergunta, e assim, a gente pede que vocês respondam com bastante sinceridade. A sinceridade é para mim? É para a Orgarina? Não, a sinceridade é com vocês mesmas, né? O que você deseja profundamente viver, mas ainda não vive? Percebe que essa pergunta ela vem assim bem para trazer algo mesmo ali, ó, que está bem escondido, que está bem lá no fundinho, que às vezes já foi esquecido e a gente precisa relembrar, né? Vou repetir. O que você deseja viver profundamente, mas ainda não vive? Essa é a primeira pergunta. O que você deseja viver profundamente, mas ainda não vive? A segunda pergunta: o que você acredita lá no fundo que te impede de viver isso hoje? E é bem profundo mesmo, bem aquele momento de resgate. O que você acredita lá no fundo que te impede de viver isso hoje? Ok? E a terceira pergunta: qual pensamento automático é a primeira coisa que vem à sua mente quando algo de bom acontece com você? Qual o pensamento automático? Aquele que vem assim, primeira coisa que vem à mente quando algo de bom acontece com você. Se vocês estão respondendo aí ainda, a gente vai dar uns minutinhos. Você repete essa, Janaína, a terceira, por favor? A terceira, sim. Qual o pensamento automático que surge quando algo bom acontece com você? Obrigada. Então, 2 minutinhos aí para que vocês respondam. Vou colocar uma musiquinha aqui. Conseguem ouvir? Não. Não? Mergulho profundo nas neurociências para você se libertar das prisões emocionais que te impedem de ter os resultados. Deu para ouvir a música? Sim.
Oi? Junto com a música veio a fala de alguém, mas assim, já passou. Já, mas tá ouvindo a música? Ah, Tá muito alta? pode abaixar um pouquinho. Agora não, agora eu não tô ouvindo não sei se... Mas enquanto isso, aqui nos bastidores, acho que já deu um tempinho para responder, né? Isso mesmo, pessoal. Então, essas respostas, geralmente elas vão revelar para nós barreiras, né? Que são as barreiras invisíveis que nós temos. Barreiras ou crenças justamente em relação a essa permissão ao ser cuidado, né? Permissão de ser feliz, de aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, eu mereço, né? Porque ali na última pergunta, para mim, a resposta automática é assim: eu mereço mesmo isso? Aconteceu algo de bom, algo assim maravilhoso, inusitado. Eu falo, nossa, gente, nem estou acreditando. Não é automático? Eu nem acredito que isso aconteceu. Então, é a minha permissão, é o meu eu, né, lá no fundinho falando, não é verdade, isso não é para você. Então é essa barreira invisível, né? Isso que é tão sutil é que nos impede de viver realmente a realidade do nosso sonho, aquilo que a gente merece e aquilo que já é nosso. A gente fala por direito divino, né? Aquilo que já é nosso, aquilo que nós já fomos destinados a viver. E essa permissão a gente não pede ela para ninguém, né? Ninguém vai chegar e nos dar essa permissão. Somos nós mesmos, nós mesmas que nos permitimos viver essa realidade que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja. Quer falar alguma coisinha, Margarina? Quero. Geralmente, a grande maioria de nós, a gente usa a frase eu não posso para algumas coisas que a gente deseja, que a gente quer, que a gente até já sabe que merece, né? A gente disfarça no eu não posso, mas quase sempre o que está por trás do eu não posso, né, é o nosso conhecimento da nossa capacidade, né, para poder buscar aquilo. A gente se sente incapaz, é como se a gente não se capacitasse para aquilo, e também a nossa disposição. Então, assim, é mais fácil falar, não, eu não sei como fazer isso, eu não sei como buscar isso, né? Ou às vezes eu não tenho disposição, né, para poder, sei lá, investir tempo, investir dinheiro, e aí eu prefiro dizer que eu não posso, né? Eu não posso, é o que mais limita, né? Que cancela a nossa permissão, né? Então, assim, sempre que tiver uma situação que você tiver que dar uma resposta e você ainda não sabe exatamente quais são as capacidades que você precisa desenvolver
para alcançar aquilo, não fala que não pode, né? Porque o não pode, o não posso, ele carrega a falta de permissão, né? Então encontra uma forma de responder que te abre uma possibilidade de você se capacitar, né? Se você não se sente capaz. Encontra uma maneira de se dispor, né? A buscar um conhecimento que vai te levar para esse lugar de permissão, de você dizer, não, eu quero, né? Porque se eu falar eu não posso, imediatamente eu já quebro o querer e eu já quebro o como, né? Como que eu vou fazer isso? Não sei, expressa incapacidade, né? Então eu vou buscar me capacitar, eu vou buscar me dispor, né? Para que eu possa dizer eu quero, né? Eu quero, eu posso, né? Para a gente não ficar caindo nessa armadilha da permissão, porque realmente, se a gente não se dá permissão, a gente não chega a lugar nenhum, né? E a Janaína falando, e com certeza, né, tem gente aí que deve ter respondido, né? O que você deseja profundamente viver que ainda não vive? Deve ter gente colocando, eu não sei, né? E eu não sei por quê, porque eu não me sinto capaz de viver, e eu não me sinto capaz porque eu não me preparo para isso, né? Porque aquilo que eu me preparo, eu sou capaz, sim. Pode não ser perfeito do jeito que talvez algumas pessoas idealizam, mas a gente pode sim, né? A gente se dá permissão. O que você acredita lá no fundo que te impede de viver isso hoje? Muita gente, com certeza, né, responde que eu não posso viver essa vida, porque às vezes eu quero uma vida que eu tenha. Vamos imaginar pessoas que cuidam de outras pessoas. Eu não posso, como que eu vou ter uma liberdade se eu tenho que cuidar da minha mãe? Sabe? E aí a gente fica vendo assim, mas por que você tem que cuidar da sua mãe? Porque minha mãe é idosa e eu tenho que cuidar dela. Mas que o fato da sua mãe ser idosa e você ter que cuidar dela te impede de viver a vida que você quer. É porque eu queria ter uma casa separada da minha mãe, mas eu tenho que morar. Sabe assim? São sempre as desculpas que a gente encontra para não viver a vida que a gente quer viver, para não ter permissão, né? E aí tá lá, coitado da mãe, que leva, né? A culpa da falta de coragem da pessoa de ter disponibilidade, né? De se preparar para viver a vida que quer, né? De ter disposição para ir lá buscar aquilo que ela precisa para ter a vida que ela quer. E aí, infelizmente, isso aí é a armadilha das nossas dependências emocionais, né? Porque muitas vezes a gente acha que é a nossa mãe que depende de nós, é o nosso filho que depende de nós, mas muitas vezes a gente precisa ter coragem de olhar verdadeiramente para isso e perceber que a dependência às vezes nem está no outro, a dependência está em nós, né? E aí essa dependência, ela não deixa a gente viver a vida que a gente merece, não deixa a gente dar permissão para que essa vida aconteça, né? É tão interessante, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando quantas coisas também a gente deixa de viver por medo, né? Essa não permissão, ela está muito ligada também ao medo, porque às vezes a gente tem o medo de ser feliz, né? O que a minha felicidade pode atrapalhar outras pessoas, ou se eu estou me sentindo feliz, se eu estou num estado diferente de alma, né? Eu vou incomodar as outras pessoas que não estão. Então, isso
também é falta de permissão, né? Porque a gente não se permite viver algo bom quando, né, naquela perguntinha lá, por que tem que ser tão bom para mim? Mas é só para mim que é bom? E para o outro? E se não foi bom para o outro? Então eu me sinto mal, porque eu recebi algo que é tão bom para mim, mas o outro não recebeu. Então, até nesse sentido, a gente tem essas travas, né? Que são travas mentais, que são armadilhas invisíveis da nossa mente, né? Das nossas emoções, para que a gente não se permita, mais uma vez, viver aquilo que a gente realmente quer e veio para viver, né? Aquilo que a gente tanto almeja. Então, já caminhando aí para nossa live, né? Que é um tempo que a gente nem vê passar, né, Orgarina? É tão bom que a gente nem vê o tempo passar. Mas temos aí já quase 1 hora de live, com um tema muito profundo, um tema assim que não, sinceramente, a gente nem consegue esgotar esse tema nessa noite, mas importantíssimo para nós, para as nossas reflexões, né? Para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. Então, é a nossa transformação toda, né? E eu acredito que quem está aqui conosco nessa live também busca essa transformação, também busca esse autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu me entendo e que eu obtenho as ferramentas para gerir as minhas emoções, eu sou uma pessoa melhor para o outro e eu também consigo ajudar o outro nas suas dificuldades emocionais, íntimas, de uma forma mais eficaz, mais assertiva, né? Eu consigo acolher melhor aquilo que o outro me traz também. Então, esses momentos aqui são momentos únicos, né? Momentos muito importantes. Mas a gente, como de costume, né, sempre faz uma vivência. Aqui a gente fez o exercício das perguntinhas, mas nós temos ainda a nossa vivência, né? E hoje a gente vai pedir que vocês realmente se entreguem ao momento, né? Que vocês estejam focadas. Oi, Orgarina. Não, pode dar os comandos, mas não começa, que eu tenho uma coisinha. Tá bom. Então, assim, é isso, né? Ficarem presentes aqui conosco. Então, se tiver em algum lugar isolado, melhor ainda, mas se não tiver, procure se isolar um pouquinho do externo, do que está lá fora. Desliga o celular, né? Peça para não ser incomodado nesse momento, para que você possa realmente sentir, né? Para que você possa realmente se beneficiar desse momento e estar de uma forma completa, vamos dizer assim, durante essa vivência. Sim, Orgarina. Dizer também, gente, como nós já havíamos dito lá no início, eu acredito que a gente comentou, que nós iríamos fazer uma série de lives que iriam anteceder a uma masterclass que nós vamos fazer, né, Janaína? A gente não vai falar disso hoje ou eu estou dando spoiler? Vamos falar sim. Então vamos falar. Antes do nosso encerramento, a gente vai falar desse momento tão aguardado que é a nossa masterclass. O pessoal aguenta mais um pouquinho aí, a gente encerra com a meditação, mas deixa a gente passar para vocês um pouquinho, né?
de como vai acontecer, quando vai acontecer, né? A nossa Masterclass Desperta Mulher, né? Como a gente vem falando sempre sobre como a gente deve estar vivendo e não sobrevivendo, o próprio tema, né, da Masterclass será Desperta Mulher, você merece mais do que sobreviver, né? Uma nova história que vai começar a partir dessas vivências que a gente já está tendo, e a gente vai fechar com esse evento, né? Que vai acontecer nos dias 30 de Tá junho. compartilhando aqui, Orgarina? Tá sim. Vai acontecer no dia 30 de junho, dia 1º e 2 de julho. Serão 3 dias, mais ou menos de 1h30, 2 horas, nós vamos estar juntos, né, com vocês. Você quer falar, Janaína? Eu posso continuar? Eu acho que eu tô... Pode continuar. Assim, tá imperdível, né, gente? Não tem eu falando, vai falando, Janaína falar. Esses 3 encontros, assim, transformadores, pessoal, onde nós vamos poder nos reconectar com a nossa verdadeira essência, romper esses padrões que nos esgotam, né? Esse cansaço extremo que a gente sente, essa falta de vontade para tudo, né? E também para que a gente possa dar os primeiros passos para uma vida mais leve e alinhada com quem você realmente é, que isso é muito importante, né? E o que você vai vivenciar, o que você vai viver ao se inscrever nessa nossa Masterclass? Primeiro, uma jornada profunda de autodespertar emocional e espiritual. Então, assim, por mais que a gente tenha, né, bastante conteúdo, muita coisa sendo divulgada, sendo trabalhada, eu peço a atenção de vocês que isso aqui é algo assim único que a gente traz e não tem muito disso por aí, porque essa jornada é uma jornada emocional e espiritual. Muitas vezes a gente vai ouvir falar só de um ou só de outro. Aqui a gente está trazendo completo, né? Reflexões guiadas para romper crenças limitantes que te impedem de receber o melhor da vida. Práticas, prestem atenção nisso, práticas terapêuticas ao vivo. É outra novidade assim também, porque geralmente a gente vê muito, né, nessas classes, muito conteúdo, mas nós vamos ter vivências práticas, né, que não são essas vivências que a gente faz nas nossas lives, tá? São completamente assim diferentes e realmente completas no sentido de práticas mesmo terapêuticas, né? Para liberar culpas, peso, autocobranças, mais as vivências de ancoragem, né? Para que você saia da live mais segura, da Masterclass, né? Mais segura, confiante, conectada. Nós teremos também disponível uma comunidade segura com mulheres que estão na mesma busca, né? No mesmo propósito, e acesso a conteúdos e materiais exclusivos. Gente, está tudo sendo preparado com muito carinho, tudo sendo preparado assim com o maior zelo para que você tenha acesso a um material realmente de primeira, né? E não é qualquer materialzinho, um e-book, 2 e-books, não. Vocês vão ver as surpresas aí no decorrer das nossas lives e até o dia que a gente vai iniciar, né, no dia 30, a Masterclass. Por que essa Masterclass é diferente? O que ela tem de diferente, né, das outras coisas?
Janaína, por que eu deveria entrar nessa masterclass? Aqui você não vai receber frases prontas, promessas, nenhuma receitinha de bolo. Você vai receber acolhimento, direcionamento real e um espaço seguro para que você possa se olhar com verdade. Então, tudo que a gente traz aqui são ferramentas para que você encontre as respostas que estão dentro de você, né? As respostas estão dentro de nós, mas a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa desse espaço seguro para que a gente possa encontrar essas respostas. E aí, Orgarina, como é que fica essa masterclass? O que a gente investiria para participar de 3 dias, com toda essa gama, né, de conteúdo, de práticas, vivências? O que seria esse investimento? Tá, até antes de você falar do investimento, dizer para vocês que é uma jornada que nós já experienciamos e nós já vivemos. Então, nós teremos protocolos de início, meio e fim, para que realmente você saia recebendo aquilo que nós estamos prometendo aqui, né? Um passo a passo. Não é só um passo a passo, é a gente ensinando vocês como, né? Porque pegando na mão mesmo, né? Não é um passo a passo, é pegar na mão. E guiando, e como a Janaína falou, com recursos internos de vocês, óbvio, né? Porque essa história de fazer o outro fazer algo não funciona. A gente pega na mão, a gente trabalha com os protocolos que a gente tem, né? Com as práticas terapêuticas, para destravar, para ressignificar essas crenças, para destravar esses bloqueios, para que vocês realmente consigam acessar todo esse arsenal que existe dentro de cada uma, para poder realmente viver essa vida extraordinária, para viver essa vida desperta, né, em todos os níveis, né, físico, psíquico, mental, espiritual, porque é como a Janaína falou, né, cada uma de nós, com o seu conhecimento, a gente vai trazer para vocês aquilo que há de mais profundo em cada área, física, mental e espiritual, né? E pode ir falando, né? Isso mesmo, exatamente, né? Então, assim, na verdade, quando a gente fala aqui de investimento, é interessante porque, assim, para nós, tudo isso aqui se trata de propósito, mais do que tudo, né? Então, facilmente, o que a gente vai entregar, a gente poderia cobrar, por exemplo, a sessão online de reprogramação mental, que é o que nós vamos ter na prática na Masterclass, um valor mínimo aí de R$ 500. Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos receber, né, Margarina? Sim, do que vocês vão... Isso. Uma sessão de EFT, Emotional Freedom Techniques, a técnica de liberação emocional, que é uma técnica que assim tem funcionado e a gente tem experiências com resultados fantásticos. Também um valor aí mínimo de R$ 500 a sessão. 3 sessões de mentoria para desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. No mínimo, também, R$ 1.500 cada sessão. Então, se a gente somar aqui, ó, deu 2.500, é isso? 2.500. Gente, para participar com a gente desses 3 dias, com essa entrega que nós estamos oferecendo, com esses momentos de reconexão, vamos dizer assim, como a Orgarina falou,
mental, espiritual, física, emocional, com práticas validadas, comprovadas cientificamente, por R$ 97,00. Gente, é brincadeira, né? R$ 97,00. Por isso que a gente traz aqui que não se trata de valor para nós, mas Não de se trata propósito. na verdade, assim, não se trata mesmo, valor, tudo bem, mas não se trata de custo, né? Não é quanto custa, é o que vale, né? É o que você recebe em detrimento ao valor, né? Ao que você paga. Então, é muitos entregáveis. Muitos. Fora os bônus, eu nem estou falando aqui ainda dos bônus, hein? Então, quando 30/6, 1/7, 2/7, ao vivo com a gente, onde? No conforto da sua casa. Quer melhor do que isso, gente? Tudo isso no conforto da sua casa. Mas olha, preste atenção que nós vamos abrir, né, essa masterclass oficialmente, né? Nós vamos abrir esse investimento a partir da meia-noite, né? Meia-noite de hoje para amanhã, tá? Então as vagas são limitadas. Corre, assim que a gente abrir, corre lá. Quem não estiver no grupo, já vou deixar um link nesse vídeo aqui, tá? Vou deixar um link fixado para você entrar no grupo do WhatsApp. Por lá, nós estamos encaminhando tudo, a masterclass, toda a programação, tudo que vocês vão receber, né? Toda essa informação aqui, para que vocês garantam de primeira mão os seus ingressos, tá bom? E aí, você sente que está pronta para viver o que merece? Então, chegou a hora de se permitir. Gente, lembra do que a gente falou sobre permissão, né? Não cria desculpa, né? O não posso, ele é repleto de falta de permissão. Então, antes de dizer eu não posso, veja o que está por trás, né? Se você deseja dar esse pontapé, né? Nós estamos aqui já no mês de junho. É só lembrar lá do comecinho do ano quais foram as promessas que você se fez, o que você já cumpriu até aqui. Né? Muitos de nós nem lembram quais eram as promessas, não sabe nem onde que anotou, se anotou. Né? Por isso que a Janaína pediu para fazer o exercício escrito. A gente precisa desenhar a vida que a gente quer viver e a gente precisa colocar os detalhes. E para isso a gente precisa desbloquear. A gente precisa desbloquear muita coisa que está aqui dentro que a gente não tem consciência, sabe? Que só a partir desse trabalho profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, com técnicas e ferramentas, é que a gente consegue fazer esses desbloqueios e realmente viver essa vida. Mas a escrita, ela é extremamente importante. Então, aproveita, né, esse fim de noite e coloca no papel a vida que você quer viver. Venha para a Masterclass e depois a gente conversa para saber como é que está o desenvolvimento disso, que eu tenho certeza que você vai conseguir viver a vida que você merece e que você se dá permissão. Venha para a Masterclass. Janaína, você esqueceu de falar que é aquela história, né? Só aqui no Brasil, viu, gente? A gente ama dividir as coisas no cartão. Né? Tem aquela Ainda tem isso, né? Ainda tem parcelamento. Meu Deus do céu. O custo é extremamente baixo, né? Não é nem R$ 100, mas ainda divide no cartão em 12 de quanto, Janaína? Não é 10? Não lembro. Acho que é 10 de... A gente vai colocar lá. Sim, alguma coisa, gente, é muito baixa. Não dá nem um salgadinho, gente. É 10 de 5 e alguma coisa. 5,80, não dá nem um salgadinho. 10 de 5, Janaína? Nossa. 9 e alguma coisa, não? Não, 9, gente, desculpa. É 9.
Fugiu da aula de matemática. Eu fugi completamente. Mas quer dizer que, para quem ainda está, olha, tudo isso a gente vai trabalhar dentro da Masterclass. Para quem ainda está vibrando na escassez, né? Não tem problema, não. Mas vem para a Masterclass. Pode dividir no cartão aí. A gente fez essa condição porque a gente quer abranger todas as pessoas. Aquela que pode e que já está pronta, aquela que ainda está na desculpa do eu não posso, pesa no meu orçamento, sabe? Todas as pessoas podem participar sim, se dê permissão, se permita, né? Olha para você e fala: eu posso, eu vou, eu quero, eu escolho. Isso, exatamente. Eu escolho. Vamos embora escolher, gente, essa jornada que vai ser incrível e que vai ser uma oportunidade única para nós. Lembrando que essas masterclass, elas só acontecem 2 vezes ao ano, né, Margarina? A gente não vai ter outra classe por agora. Então, aproveita, gente, que o preço está imperdível, que são muitas entregas, mas é muita entrega, gente, por um investimento tão baixo, né? Então, vamos aproveitar. Então, vamos lá fazer a nossa vivência para a gente encerrar a nossa noite com chave de ouro e com bastante animação para a nossa masterclass. Eu queria deixar aqui o banner. Só que ele não quer voltar. Deixa eu ver se ele volta aqui. Engraçado. Voltou. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês agora aquela conexão com aqui e agora, que você possa se entregar a esse momento, realmente, se conectar. Então, que nesse instante você possa sentar da forma mais confortável possível. Sinta-se relaxado. Procure uma respiração agradável, trazendo o ar de forma leve. Inspire. E expire, expulsando o peso, expulsando o cansaço. Mais uma vez, inspire o ar. Com leveza, vá expulsando todo o cansaço, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que traz desconforto, tudo aquilo que não faz sentido para você.
Mais uma vez, expulsão. Sentindo essa leveza, essa tranquilidade, coloque a mão sobre o peito, no coração e repita mentalmente: eu sou leveza, eu sou paz, eu sou livre, eu sou alegria, eu sou leve, eu recebo tudo de bom que a vida tem para me oferecer. Eu recebo toda a felicidade que é possível aqui e agora. Eu recebo infinitas possibilidades de ser feliz, de ser amado, amada, de ser livre, de ser completa. Eu agora me permito viver plenamente a minha vida, o meu sonho. Eu me permito viver com leveza, com alegria. Eu me permito viver o amor. Eu me permito viver a prosperidade. Sinta que o seu coração está pulsando cada vez mais rápido, vibrando intensamente, sentindo que nesse momento você está se permitindo todas essas possibilidades, todas essas bênçãos. Imagine agora, visualize nesse momento você acordando num dia lindo de sol. Você acorda e você sente uma felicidade extrema. Você sente uma alegria intensa por estar vivendo aquele dia, por estar vivo. Você sente e você percebe que está vivendo a vida que você sempre sonhou, que você sempre quis. Perto das pessoas que você ama, dividindo com elas toda essa alegria, esse momento de felicidade. Olhe para fora,
Lá fora, perceba um jardim com flores multicoloridas, passarinhos. Veja você vivendo aquilo que você sempre sonhou, que você sempre quis. Vibre de alegria, de felicidade. Se permita viver tudo isso, tudo aquilo que você sempre quis. Sinta a leveza, o vento tocando seus cabelos. Visualize e grave em sua tela mental esse momento, porque ele já é seu, ele existe e basta só que você se dê a permissão para vivê-lo. Agora, lentamente, vá voltando no seu tempo, trazendo a influência dessas vibrações de felicidade, de alegria, trazendo junto com você no seu coração essa intensa alegria da vida que você se permite viver a partir de agora. Volte lentamente, pode ir abrindo os olhos lentamente, se sentindo confortável. Sinta-se presente no aqui e agora. Então, coloquem nos comentários como é que vocês estão se sentindo, como é que foi, Orgarina. Que potência essa meditação, né, gente? Que bom. Como a Janaína falou, esse campo, ele existe, né? O online, ele cria, a gente tem um campo eletromagnético, né? Então, a gente tem aqui uma Mento eletromagnético, né? Hã? É um campo mento eletromagnético. A gente sabe, né? E aquela história, isso não é. Eu gosto muito de falar porque eu sou, né? Eu tenho uma formação acadêmica e as pessoas brincam muito, falam assim: ah, você é muito gratiluz. Gente, não é isso. A ciência comprova, né? O nosso cérebro, né? Ele tem impulso elétrico e o nosso coração tem impulso magnético. E a gente cria aqui um egrégora, né, uma energia que está circulando. Aí tem perguntando, né? Por que que eu abro tanto a boca? Gente, é liberação energética, né? Então, quando a gente está ali, ó, abrindo a boca, a gente está limpando o campo, né? Então, assim, isso é uma comprovação também de como isso aqui que nós estamos fazendo aqui juntos está criando um egrégora energético. Nós estamos aqui envolvidos de alguma forma, né? Não é só um bate-papo no telefone para uma câmera, há Uma troca, né? né? É Tá? vibracional, é vibracional. A gente consegue sentir a energia do outro, sentir a vibração. Né? E a meditação foi muito potente, né? Não só eu que estou achando, mas realmente é uma meditação muito potente. Que bom, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Muito, muito intenso, muita gratidão, né, que a gente sente por estar aqui compartilhando esses momentos com cada uma de vocês. E a gente espera que vocês possam continuar, né, conosco nessa jornada,
continuar conosco compartilhando esses momentos que são intensos e que são maravilhosos. Uhum. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar, quem está no grupo, quem ainda não está, entra no grupo, né? No nosso Instagram, né, Janaína? Acho que pode Sim, deixar depois, abaixo dessa live, o seu Instagram, o meu Instagram, para que qualquer dúvida que vocês tenham em relação à Masterclass, vocês podem tirar com a gente, tá certo? exatamente. Nós vamos deixar tudo aí para vocês, tá bom? E estamos sempre aí à disposição para atender cada um de vocês, cada uma de vocês com muito carinho. Uma boa semana para todos e até a quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Isso mesmo. Boa semana, gente. Um beijo grande para vocês e até a próxima semana.